Eu abri o caixão de um menino morto há 3 dias, e o que vi dentro me fez largar a bebida naquela mesma noite. Meu nome é Giuseppe Ferretti, tenho 57 anos, e durante 30 anos trabalhei cavando túmulos em Milão, Itália. Eu achava que tinha visto tudo sobre a morte, mas em 15 de outubro de 2006, cavei um túmulo que mudou absolutamente tudo na minha vida. O que aconteceu 3 dias depois naquele cemitério desafia qualquer explicação científica. E preciso contar para você antes que seja tarde demais. Deixa eu te levar ao começo dessa história. Era uma segunda-feira fria de outubro em Milão. Cheguei ao cemitério municipal às 6h30 da manhã, como sempre. Levava meu termo de café misturado com grappa, minha pá gasta de 20 anos e minha ressaca habitual de domingo. Eu era alcoólatra, divorciado 2 vezes, pai ausente de 3 filhos que mal falavam comigo. Meu chefe, o Sr. Bernardi, me esperava no escritório com uma pasta amarela nas mãos. Giuseppe, ele disse sem cumprimentar. Temos um funeral hoje às 2 da tarde, setor norte, fila 12. É um adolescente. A família pediu lugar perto da cerejeira. Eu apenas acenei com a cabeça. Funerais de crianças e adolescentes eram os piores. Não por sentimentalismo meu, eu tinha perdido essa capacidade há anos, mas porque as famílias sempre choravam mais alto, os serviços duravam mais tempo. Mais gente significava mais supervisão. Menos oportunidades para beber em paz durante meu turno. Peguei a pasta. Carlo Acutis, li em voz alta. 15 anos, leucemia promielocítica aguda, morte em 12 de outubro de 2006. 3 dias atrás, caminhei até o setor norte com minha pá no ombro. Encontrei o lugar embaixo da cerejeira. Era um lugar bonito, tenho que admitir. Vista para o jardim de rosas, sombra no verão, tranquilo. Se eu acreditasse nessas coisas, diria que era um lugar pacífico para descansar eternamente. Mas eu não acreditava em nada. Marquei o retângulo com estacas de madeira e comecei a cavar. Cavar um túmulo leva aproximadamente 4 horas de trabalho contínuo. 4 horas de pá após pá. 4 horas para pensar em tudo que deu errado na sua vida. Enquanto cavava o túmulo de Carlo Acutis naquela segunda-feira de manhã, pensei na minha primeira esposa, Maria. Nos divorciamos em 1989. Ela disse que não podia continuar casada com um homem que cheirava a morte e álcool. Pensei na minha segunda esposa, Francesca. Nos divorciamos em 1998. Ela disse que não podia criar nossos filhos com um pai ausente que preferia o cemitério à sua família. Pensei nos meus 3 filhos. Marco, 34 anos, engenheiro em Roma. Não falava comigo desde 2003. Lucia, 31 anos, professora em Turim. Me mandava mensagem 2 vezes por ano. E o pequeno Giuseppe Júnior, 28 anos. Quem sabe onde estava? Última vez que soube, estava com problemas com a lei. 3 filhos, 3 fracassos, 3 razões pelas quais eu tomava grappa toda manhã antes das 8 horas. Às 11h30, o túmulo estava pronto. Perfeito. 2 metros de profundidade exata, paredes retas, fundo nivelado. Sentei embaixo da cerejeira, tirei minha garrafa de grappa do bolso da jaqueta e bebi um longo gole. O líquido queimava, mas acalmava, sempre acalmava. Fechei os olhos. Devo ter adormecido porque de repente ouvi vozes. Abri os olhos sobressaltado. Eram 1h45 da tarde. O funeral estava começando. Dezenas de pessoas caminhavam pelo caminho de cascalho em direção ao setor norte. Jovens em sua maioria. Adolescentes com olhos vermelhos. Alguns carregavam flores brancas. Outros carregavam fotos de um menino sorridente com cabelo castanho. Me levantei rapidamente, guardei minha garrafa e me afastei em direção às árvores. Coveiros não participam dos funerais. Nos mantemos invisíveis até que precisem de nós para descer o caixão. Observei de longe. Chegou o carro funerário preto. Depois outro carro com a família. Uma mulher elegante de uns 40 anos, chorando em silêncio. Um homem alto de terno escuro segurando-a. Os pais, assumi. O padre Giuseppe começou o serviço.
Não conseguia ouvir suas palavras de onde estava, mas via a multidão crescer. 300 pessoas, 400, 500, mais. O setor norte estava completamente cheio, mas havia algo estranho que notei. Apesar das lágrimas, havia uma atmosfera de paz. Não sei como explicar. Normalmente, em funerais de jovens, há raiva, há gritos, há porquês, há punhos batendo em caixões. Mas aqui, embora houvesse dor profunda, havia também uma calma inexplicável. Como se todos soubessem algo que eu não sabia. Depois de 45 minutos, o padre Giuseppe terminou. Era minha vez. Saí de entre as árvores e caminhei até o caixão. Era branco, simples, de madeira de pinho, com um crucifixo de metal na tampa. 4 homens jovens ajudaram a carregá-lo até o túmulo. Preparei as cordas, passei embaixo do caixão, mostrei aos jovens como segurar as cordas. Devagar, disse em voz baixa. Muito devagar. Deixem as cordas fazerem o trabalho. Começamos a descer o caixão. Os soluços da mãe se intensificaram. Quando o caixão tocou o fundo do túmulo, tirei as cordas cuidadosamente. O padre Giuseppe disse as últimas orações. Pó és e ao pó voltarás. Peguei a primeira pá de terra e deixei cair sobre o caixão branco. Fez um som abafado. Sempre faz esse som. É o som da finalidade. Quando todos foram embora, voltei ao túmulo e comecei meu trabalho final. Jogar toda a terra de volta, cobrir completamente o caixão, nivelar a superfície, colocar o marcador temporário até que chegasse à lápide permanente. Quando terminei, eram 4h30 da tarde. Guardei minha pá, anotei no meu registro. Túmulo 247, Carlo Acutis, 15 anos, setor norte, fila 12. Fechei o livro. Tomei o último gole da minha garrafa de grappa e fui para casa. Mais um dia, mais um túmulo, mais um menino morto jovem demais. Meu apartamento era uma bagunça, como sempre. Pratos sujos na pia, roupas no chão, garrafas vazias na mesa. Esquentei uma lata de sopa, sentei na frente da TV, assisti ao noticiário sem prestar atenção. Adormeci no sofá com a televisão ligada. Assim era minha vida. Assim tinha sido por anos. Trabalho, álcool, solidão. Repetir. Eu não esperava que nada mudasse. Não esperava nenhum milagre. Mas 3 dias depois, tudo mudou. Na quinta-feira, 18 de outubro de 2006, às 6h15 da tarde, recebi uma ligação de Bernardi. Giuseppe, preciso que você venha ao cemitério imediatamente. Urgente. Sua voz soava estressada. O que aconteceu? Perguntei irritado. Era meu dia de folga. Eu estava bebendo desde o meio-dia. Erro administrativo, ele disse rapidamente. A família Acutis comprou outra localização. Precisamos mover o caixão esta noite. Discrição total. Não queremos que ninguém saiba do erro. Eu xinguei em voz alta. Mover um caixão depois de 3 dias enterrado é o trabalho mais nojento que existe. A decomposição já começou. O cheiro é terrível. Os fluidos já começaram a vazar. Mas Bernardi ofereceu-me pagar o triplo. Eu precisava do dinheiro. Sempre precisava do dinheiro. Me dê 1 hora, eu disse. Cheguei ao cemitério às 7h30 da tarde. Já estava escuro. Outubro em Milão escurece cedo. Bernardi me esperava na entrada com uma lanterna. A nova localização é no setor leste, fila 5. Ele disse, me entregando um mapa. Já cavei esse túmulo esta tarde. Você só precisa exumar o caixão da localização atual, transportá-lo no carrinho de mão e enterrá-lo novamente. Simples. Simples. Nada sobre exumar um cadáver de 3 dias é simples. Peguei minha pá, minha lanterna e minha garrafa de grappa para ter coragem. Caminhei em direção ao setor norte. O cemitério à noite é diferente, minha senhora, meu senhor. As árvores projetam sombras longas, o vento faz barulhos estranhos, as estátuas parecem se mover. Eu tinha trabalhado centenas de noites aqui. Nunca tinha me assustado. Os mortos não me davam medo.
Eram apenas corpos, química, biologia, nada mais. Cheguei ao túmulo 247. A cerejeira balançava com a brisa. As flores começavam a murchar. Coloquei minha lanterna no chão apontando para o túmulo. Comecei a cavar. A terra ainda estava solta. Fácil de mover. Me levou 40 minutos para chegar ao caixão. Passei as cordas por baixo, amarrei os nós, puxei com todas as minhas forças. O caixão era leve, leve demais para um adolescente. Isso foi estranho. Mas continuei. Tirei-o completamente do túmulo. Coloquei-o sobre a terra ao lado do buraco. Estava respirando pesado pelo esforço. Bebi da minha grapa. Olhei para o caixão branco sob a luz da minha lanterna. E então notei. Não havia cheiro. Minha senhora, meu senhor, depois de 3 dias debaixo da terra, sempre há cheiro. Sempre. A decomposição começa 4 horas depois da morte. Depois de 72 horas, o cheiro é inconfundível, penetrante, nauseante. Mas este caixão não cheirava a nada. Bem, não exatamente a nada. Cheirava a rosas, como as rosas brancas que tinham jogado no funeral. Mas mais doce, mais intenso, mais puro. Me aproximei do caixão. Coloquei meu nariz perto da madeira. Definitivamente cheirava a rosas frescas. O que? Sussurrei. Talvez a família tivesse colocado perfume ou algo dentro do caixão. Isso explicaria o cheiro, mas não explicava por que não havia o cheiro de decomposição embaixo do perfume. Sempre há decomposição. Sempre. Algo me impulsionou a abrir o caixão. Não sei por quê. Não era necessário. Não fazia parte do trabalho, mas eu precisava verificar. Precisava ter certeza de que o corpo estava em condições de ser transportado. Foi isso que disse a mim mesmo. Mas a verdade é que algo mais profundo me impulsionava. Uma curiosidade que não conseguia explicar. Procurei no meu bolso a pequena alavanca que sempre carregava para esses casos. Inseri entre a tampa e o corpo do caixão. Fiz a alavanca. Os pregos rangeram, a madeira estalou, a tampa se levantou. E então, minha senhora, meu senhor, minha vida mudou para sempre. Dentro do caixão estava Carlo Acutis, mas ele não parecia como deveria parecer um cadáver de 3 dias. Sua pele não tinha a cor cinza esverdeada da decomposição. Era pálida, sim, mas pálida como alguém dormindo. Não como alguém morto. Seus lábios não estavam azuis nem afundados. Estavam levemente rosados. Não havia inchaço. Não havia rigidez visível. Mas o que mais me impactou, o que me fez soltar a lanterna e cair de joelhos sobre a terra molhada, foi seu rosto. Ele tinha um sorriso. Não a careta rígida do rigor mortis. Um sorriso genuíno, pacífico. Como se estivesse sonhando com algo bonito, como se tivesse acabado de ver algo maravilhoso logo antes de morrer. Minhas mãos tremiam, meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo. Isso não é possível, sussurrei para o ar frio da noite. Isso não é possível, isso não é natural. Eu tinha visto centenas, milhares de cadáveres. Sabia exatamente como a morte se parece depois de 3 dias. Sabia a cor. Sabia a textura, sabia o processo. Isso não era normal. Isso desafiava tudo que eu sabia. Me aproximei mais, toquei sua mão com meu dedo indicador tremendo. Esperava a frieza dura da carne morta, mas sua pele era suave. Não quente, obviamente ele estava morto, mas não tinha aquela rigidez de pedra. Era como tocar pele fria, mas flexível. Retirei minha mão imediatamente. "O que está acontecendo?" disse em voz alta. Minha voz soava estranha no silêncio do cemitério noturno. Olhei ao redor como esperando que alguém saísse e me explicasse. Mas eu estava completamente sozinho. Só eu, a cerejeira balançando, as sombras dançando, e este cadáver que não se comportava como os cadáveres deveriam se comportar. Fechei a tampa do caixão rapidamente. Minha mente corria. Tentei racionalizar. Talvez a família pagou por embalsamamento especial. Talvez usaram químicos que eu não conheço. Talvez o frio desses dias atrasou a decomposição.
Mas eu conhecia embalsamamento. Tinha visto centenas de corpos embalsamados. Eles parecem diferentes, artificiais, como bonecos de cera. Este menino parecia real, vivo, apenas dormindo. Bebi o que restava da minha grapa. Meu cérebro alcoólico buscava desesperadamente uma explicação lógica. Não havia. Carreguei o caixão no carrinho de mão de metal que tinha trazido. Transportei-o devagar pelos caminhos de cascalho até o setor leste. Cada movimento do carrinho fazia barulho no silêncio. Cheguei ao novo túmulo. Desci o caixão com as cordas. Toquei o fundo. Tirei as cordas. Comecei a jogar terra. Enquanto jogava, não conseguia parar de pensar no que tinha visto. Em 30 anos de carreira, nunca tinha visto algo assim. Nunca. Os mortos se decompõem. É biologia básica, não há exceções, não há milagres, só química, só natureza. Mas o que eu tinha visto naquele caixão... Terminei de cobrir o túmulo às 10h15 da noite, 3 horas de trabalho. Anotei a nova localização no meu mapa. Recolhi minhas ferramentas. Caminhei de volta ao depósito. Bernardi me esperava com um envelope de dinheiro. Bom trabalho, Giuseppe. Discrição total, certo? Ninguém fica sabendo do erro administrativo. Eu acenei pegando o envelope. Queria perguntar se ele sabia algo sobre o corpo, se alguém tinha mencionado algo em comum, mas não disse nada. Fui para casa. Naquela noite não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Carlo Acutis. Aquele sorriso pacífico. Aquela pele que não deveria estar assim. Aquele cheiro de rosas que não deveria existir. Às 4 da manhã me levantei. Fui para minha cozinha. Olhei para todas as garrafas de álcool na minha mesa. Grapa, vinho, uísque barato. Durante 30 anos, essas garrafas tinham sido minhas companheiras, meu consolo, minha fuga. Mas naquela noite, algo em mim se quebrou. Ou talvez, algo em mim se consertou. Peguei todas as garrafas, uma por uma. Levei-as até a pia e esvaziei todas. Observei o líquido desaparecer pelo ralo. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Não sabia por que estava chorando. Só sabia que algo tinha mudado naquele túmulo. Algo que não conseguia explicar. Algo que me assustava e me fascinava ao mesmo tempo. Carlo Acutis, sussurrei para o ar vazio da minha cozinha. Quem era você? Os dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Parei de beber completamente, nenhuma gota. Pela primeira vez em 30 anos, ia trabalhar sóbrio. Bernardi notou. Giuseppe, você está doente? Parece diferente. Eu não sabia o que responder. Como você explica para alguém que um cadáver que não se decompõe te fez largar o álcool? Soava loucura. Mesmo para mim soava loucura. Mas não conseguia parar de pensar em Carlo Acutis. Toda noite revisava meu registro. Túmulo 247. Carlo Acutis, 15 anos. Uma semana depois da mudança, em 25 de outubro, algo estranho começou a acontecer. Começaram a chegar pessoas na nova localização do túmulo. Como sabiam que tínhamos mudado? Não sei. A família não tinha anunciado nada publicamente. Não havia sinalização, mas chegavam. Primeiro foram 2 ou 3 pessoas por dia, jovens em sua maioria, deixavam flores, ajoelhavam-se, rezavam. Eu os observava de longe enquanto fazia meu trabalho de manutenção. O que estavam fazendo? Por que esse menino era tão especial? Uma tarde, enquanto aparava a grama perto do túmulo, ouvi uma menina jovem, talvez 17 anos, falando com sua amiga. Carlo era incrível, dizia com lágrimas. Ele me falou sobre Jesus quando eu estava pensando em me suicidar. Ele salvou minha vida. Minhas mãos pararam no cortador de grama. Aquela frase, salvou minha vida. Eram as mesmas palavras que eu tinha pensado naquela noite quando esvaziei todas as minhas garrafas. Em 3 de novembro, 2 semanas depois da mudança, chegou uma família completa. Pai, mãe e uma menina de uns 8 anos em cadeira de rodas. Ajoelharam-se na frente do túmulo.
O pai rezou em voz alta. Carlo, se você realmente está com Deus, se realmente tem esse poder que todos dizem, por favor, interceda pela nossa filha. Os médicos dizem que ela nunca mais vai caminhar, mas nós acreditamos em milagres. Eu estava varrendo folhas uns 20 metros de distância. Não conseguia deixar de ouvir. A menina tinha os olhos fechados. Seus lábios se moviam em oração silenciosa. A mãe chorava abraçando seu marido. Depois de 30 minutos, eles foram embora. A menina continuava em sua cadeira de rodas. Nenhum milagre dramático tinha acontecido. Me senti aliviado de alguma forma. Viu? Disse a mim mesmo. É só um menino morto. As pessoas estão projetando suas esperanças em um túmulo. Nada mais. Mas então, minha senhora, meu senhor, em 17 de novembro, 14 dias depois daquela família, vi algo que me fez questionar absolutamente tudo. Era um sábado à tarde. Eu estava consertando uma cerca quebrada perto do setor leste. Ouvi gritos. Não gritos de dor ou medo, gritos de alegria. Corri em direção ao som. Era a mesma família que tinha vindo 2 semanas atrás, mas desta vez a menina não estava em sua cadeira de rodas. Ela estava em pé, caminhando em direção ao túmulo de Carlo com passos inseguros, mas reais. Seus pais choravam histericamente. É um milagre, é um milagre. Obrigada, Carlo. Obrigada, Deus. Eu fiquei paralisado. Minha pá caiu no chão. A menina ajoelhou-se na frente do túmulo. Tocou a terra com suas pequenas mãos. Obrigada, sussurrou. Obrigada por me ouvir. O pai me viu observando. Correu até mim com lágrimas no rosto. Você trabalha aqui. Tem que ver isso. Minha filha não caminha há 3 anos. 3 anos! Os médicos disseram que sua coluna estava danificada permanentemente. Mas esta manhã ela acordou e disse: Papai, estou sentindo algo diferente nas minhas pernas. E ela se levantou da cama e caminhou. O homem me abraçou. Eu não soube o que fazer. Não sou pessoa de abraços. Isso é um milagre. Ele repetia. Um milagre de Deus através de Carlo Acutis. Naquela noite, fui a um bar pela primeira vez em 1 mês. Não para beber, só para sentar, para pensar. O bartender, que me conhecia há anos, ficou surpreso de me ver pedir só café. Giuseppe, você está bem? Nunca te vi pedir café. Eu acenei sem falar. Minha mente estava naquela menina, nas pernas dela que não deviam funcionar, mas funcionavam. No sorriso dela, enquanto caminhava em direção ao túmulo. Coincidência, pensei. Talvez os médicos estivessem errados. Talvez a condição dela não fosse permanente. Talvez tenha sido recuperação natural. Mas algo dentro de mim sabia que isso não era verdade. Eu tinha visto o desespero genuíno daqueles pais 2 semanas atrás. Tinha visto o diagnóstico médico que o pai me mostrou depois. Palavras como dano espinal irreversível e sem esperança de recuperação. Durante as semanas seguintes, mais pessoas chegavam ao túmulo. 10, 20, 50 por dia. A notícia tinha se espalhado. O menino santo de Milão, o chamavam. O adolescente que amava a Eucaristia. Eu escutava as conversas, escutava as histórias. Carlo me falou sobre Deus quando eu era ateu. Carlo rezava por mim todos os dias. Carlo tinha uma luz especial. Em 1º de dezembro, decidi fazer algo que não tinha feito em 40 anos. Fui a uma igreja. Não para um funeral. Não para trabalho. Só para entrar. Escolhi Santa Maria, a paróquia onde tinham celebrado o funeral de Carlo. Era uma quarta-feira à tarde. A igreja estava quase vazia. Apenas um senhor idoso na primeira fila e uma mulher jovem acendendo velas. Sentei na última fileira. Olhei para o crucifixo grande no altar. Não sei se você está aí, sussurrei. Não sei se pode me ouvir. Fiz muitas coisas ruins na minha vida. Fui um pai ruim, um marido ruim, um bêbado. Mas aquele menino, Carlo, há algo nele que não consigo explicar. Algo que me faz pensar que talvez
Talvez haja mais do que eu acreditava. As lágrimas começaram a cair. Não conseguia controlá-las. Todas as emoções que tinha reprimido durante décadas saíram. A dor dos meus divórcios, a vergonha de ser um pai ausente, a culpa de 30 anos perdidos no álcool. Se esse menino pode fazer milagres do seu túmulo, continuei, então talvez haja esperança até para alguém como eu. Senti uma mão no meu ombro. Me assustei. Era o padre Giuseppe, o mesmo que tinha celebrado o funeral de Carlo. Giuseppe Ferretti, ele disse suavemente. Te reconheci. Você cavou o túmulo de Carlo. Eu acenei, limpando as lágrimas desajeitadamente. Padre, desculpe, não queria incomodar. Já vou embora. Não vá, ele disse, sentando ao meu lado. Me conte o que está acontecendo com você. E então, minha senhora, meu senhor, contei tudo. Contei sobre mover o caixão, sobre abrir a tampa, sobre o que vi, sobre o corpo que não se decompunha, sobre o cheiro de rosas, sobre largar o álcool, sobre a menina que caminhou. O padre Giuseppe escutou em silêncio. Quando terminei, ele respirou fundo. Giuseppe, o que você me conta não me surpreende. Eu estive com Carlo nas suas últimas horas. Vi coisas que não posso explicar. Ele falou com anjos. Seu rosto brilhou quando recebeu a Eucaristia. Ele sabia exatamente quando ia morrer. Então ele era um santo? Perguntei com voz trêmula. A igreja tem um processo para determinar isso, respondeu o padre. Mas pessoalmente? Sim. Acredito que Carlo Acutis era extraordinariamente santo. E acredito que Deus está usando a morte dele para tocar vidas, incluindo a sua. O padre colocou sua mão sobre minha cabeça. Posso rezar por você, Giuseppe? Eu acenei. Não conseguia falar. O padre rezou. Palavras sobre perdão, sobre novos começos, sobre misericórdia, sobre como nunca é tarde demais para voltar a Deus. Quando terminou, me senti diferente. Mais leve, como se um peso que tinha carregado por décadas finalmente tivesse sido levantado. Padre, eu disse, quero me confessar. Faz 40 anos que não faço isso. Tenho muito a dizer. O padre sorriu. O sacramento da reconciliação está sempre disponível, Giuseppe. Venha, vamos ao confessionário. Passei a hora seguinte confessando pecados de 4 décadas. Cada garrafa, cada mentira, cada vez que escolhi o álcool em vez dos meus filhos, cada momento de negligência, cada dia perdido. O padre Giuseppe escutou tudo com paciência. No final ele disse, Giuseppe, Deus perdoa todos os seus pecados completamente. Agora você precisa se perdoar e começar de novo. Saí daquela igreja como um homem diferente. Não posso explicar melhor do que isso. Era o mesmo Giuseppe Ferretti, 57 anos, coveiro, divorciado 2 vezes, pai ausente. Mas algo fundamental tinha mudado. Havia esperança. Pela primeira vez em décadas, havia esperança. Naquela noite liguei para os meus 3 filhos. Marco não atendeu. Deixei uma mensagem chorando. Filho, sou o papai. Sei que não fui um bom pai. Sei que te decepcionei. Mas quero que saiba que sinto muito. Sinto muito profundamente. E vou mudar. Já comecei. Lucia atendeu. Ficou surpresa de me ouvir. Pai, você está bem? Sua voz está diferente. Estou sóbrio, Lucia. 1 mês completo. E vou continuar assim. Te prometo. Houve silêncio. Então ouvi seu choro. Pai, rezei por isso durante anos. Giuseppe Júnior também atendeu. Estava cético. Pai, você prometeu parar de beber 1000 vezes. Eu sei, filho, mas desta vez é diferente. Desta vez, algo mudou em mim. Algo real. Não sei se acreditaram, mas plantei uma semente. Era um começo. Se você está me ouvindo agora, minha querida, meu querido, e está lutando com algo, álcool, vícios, relacionamentos quebrados, filhos que não falam com você, quero que saiba, não é tarde demais. Se esse coveiro bêbado pôde mudar, você também pode.
Em janeiro de 2007, o túmulo de Carlo tinha se tornado um lugar de peregrinação. Centenas de pessoas por dia. Bernardi teve que contratar segurança adicional. Giuseppe, ele me disse um dia, preciso que você seja o encarregado oficial de manter aquela área. Você conhece a história. Você esteve lá desde o começo. Eu aceitei. Tornou-se minha missão pessoal. Manter a área limpa, trocar as flores, garantir que os visitantes tivessem espaço para rezar e observar os milagres. Porque, minha senhora, meu senhor, os milagres continuaram. Não foi só a menina que caminhou. Houve mais. Em 14 de fevereiro, um homem com câncer terminal veio rezar. 2 meses depois, voltou completamente curado. Trouxe seus exames médicos. Remissão completa e inexplicável, diziam os médicos. Em 3 de março, uma mulher que tinha perdido seu filho em um acidente de carro veio ao túmulo com intenções suicidas. Ela me confessou depois. Disse que ia rezar uma última vez e depois terminar com sua vida. Mas enquanto rezava, sentiu uma presença, uma paz que não conseguia explicar, e escolheu viver. Em 12 de abril, um casal à beira do divórcio veio rezar juntos. 6 meses depois, voltaram para agradecer. Carlo nos salvou, disseram. Nos ajudou a lembrar por que nos apaixonamos. Eu documentei cada caso. Escrevi os nomes, as datas, os testemunhos. 32 casos no total durante 2007. 7 deles eram curas físicas que os médicos não conseguiam explicar. Os outros 25 eram milagres espirituais, conversões, libertações de vícios, restaurações familiares. Em maio de 2007, Lucia veio me visitar. Não a via pessoalmente há 5 anos. Ela me abraçou na porta do meu apartamento. Pai, você está diferente, realmente diferente. Mostrei meu apartamento, limpo, arrumado, sem garrafas. Mostrei meu registro de casos no túmulo de Carlo. Pai, isso é incrível, ela disse lendo. Você já pensou em compartilhar esses testemunhos com a igreja? Podem ser importantes para a causa de santidade dele. Não tinha pensado nisso, mas ela tinha razão. Entrei em contato com o padre Giuseppe. Mostrei tudo. Ele ficou impressionado. Giuseppe, isso é exatamente o que a igreja precisa ver. Testemunhos diretos, documentação, datas, nomes. Isso pode ser crucial para a beatificação de Carlo. Em 2008, a igreja começou oficialmente o processo de beatificação. Me chamaram para testemunhar. Fui a Roma. Me reuni com teólogos, com médicos, com investigadores, contei tudo sobre mover o caixão, sobre o que vi, sobre os milagres subsequentes. Alguns foram céticos. Senhor Ferretti, o senhor admite que era alcoólatra. Como podemos confiar no seu testemunho? Mas eu tinha documentação, tinha testemunhas, tinha casos médicos verificáveis, não estava sozinho. Havia dezenas de pessoas confirmando a mesma coisa. Carlo Acutis era diferente. Sua morte era diferente. Seu túmulo era diferente. Os anos passaram. Eu continuei sóbrio, dia após dia, mês após mês. Reconstruí lentamente meu relacionamento com meus filhos. Marco finalmente me perdoou em 2010. Pai, vi sua mudança. É real. Estou orgulhoso de você. Lucia me convidou para seu casamento em 2012. Chorei durante toda a cerimônia. Giuseppe Júnior saiu da prisão em 2013. Recebi-o no meu apartamento. Filho, pode ficar aqui enquanto se recupera. Vamos fazer isso juntos. Em 2018, 12 anos depois da morte de Carlo, exumaram seu corpo oficialmente para o processo de beatificação. Eu estava presente, não como trabalhador do cemitério, mas como testemunha oficial. Quando abriram o caixão, minha senhora, meu senhor, os médicos ficaram em choque. Isso é medicamente impossível, disse o legista-chefe. Passaram-se 12 anos. O corpo deveria estar completamente decomposto, mas está incorrupto.
Eu não me surpreendi. Eu já sabia. Tinha visto 12 anos atrás, naquela noite fria de outubro. O corpo de Carlo Acutis desafiava as leis naturais, porque Carlo mesmo era sobrenatural. Em 10 de outubro de 2020, 14 anos depois de sua morte, Carlo Acutis foi oficialmente beatificado. Eu estava em Assis para a cerimônia junto com milhares de pessoas do mundo inteiro, jovens especialmente, todos gritando, Santo Carlo, Santo Carlo! Vi a mãe de Carlo, Antônia, chorando de alegria. Vi o pai, Andréa, com as mãos levantadas em gratidão. E eu, Giuseppe Ferretti, o bêbado que cavou seu túmulo, chorei também, porque aquele menino não só me mostrou que milagres existem, ele me mostrou que a redenção é possível, que nunca é tarde demais, que Deus pode usar até um coveiro alcoólatra para seus propósitos. Hoje, em 2025, tenho 76 anos. Levo 19 anos sóbrio, 19 anos sem uma única gota de álcool. Meu relacionamento com meus filhos não é perfeito, mas existe. Marco me liga toda semana. Lucia me convida para jantar com sua família todo mês. Giuseppe Júnior está em recuperação. Lutando, mas lutando com esperança. Me aposentei do cemitério em 2023. Mas todo 12 de outubro, aniversário da morte de Carlo, volto. Visito seu túmulo em Assis, onde foi transferido permanentemente. Deixo uma rosa branca e agradeço. Obrigado, Carlo, por me salvar. Obrigado por me mostrar que Deus é real. Obrigado por usar sua morte para me dar vida. Em 7 de setembro de 2025, há apenas alguns meses, Carlo Acutis foi oficialmente canonizado. Agora é São Carlo Acutis, o primeiro santo millennial, o santo da internet, o santo dos jovens. Eu estive lá na cerimônia de canonização. O Papa falou sobre Carlo, sobre sua vida curta, mas impactante, sobre como usou a tecnologia para evangelizar, sobre como amou a Eucaristia com paixão extraordinária. Mas para mim, minha senhora, meu senhor, Carlo sempre será o menino do túmulo 247, o menino cujo corpo não se decompôs, o menino cuja morte me deu vida. Quero contar algo que nunca contei a ninguém, algo que aconteceu em 2019, 13 anos depois de cavar seu túmulo. Eu estava visitando seu corpo incorrupto em Assis. A igreja estava cheia de peregrinos. Esperei até que todos fossem embora. Fiquei sozinho na frente de seu corpo na urna de cristal e falei com ele. Carlo, sussurrei, não sei se pode me ouvir de onde está, mas preciso que saiba algo. Você mudou minha vida. Você me salvou. Eu era um homem perdido, destruído, sem esperança, e sua morte, seu corpo que não se decompôs, seus milagres, me mostraram que há um Deus que se importa até com gente como eu. E então, minha senhora, meu senhor, aconteceu algo que nunca vou esquecer. Senti o cheiro de rosas, exatamente o mesmo cheiro daquela noite de outubro quando abri seu caixão pela primeira vez. Doce, intenso, puro. Não havia flores por perto, não havia perfume, só aquele cheiro sobrenatural. E ouvi uma voz, não com meus ouvidos, no meu coração, clara como água. Giuseppe, sua vida nunca foi um desperdício. Tudo te preparou para este momento, para ser testemunha, para contar minha história. Obrigado pela sua fidelidade. Caí de joelhos chorando. Um guarda de segurança se aproximou. Senhor, está bem? Eu acenei sem conseguir falar. Mais que bem. Estava completo. É por isso que estou aqui hoje contando essa história. Porque Carlo me disse que alguém como você precisaria ouvi-la. Talvez você seja alcoólatra como eu era. Talvez tenha destruído seus relacionamentos como eu fiz. Talvez pense que é tarde demais para mudar. Talvez tenha perdido toda esperança. Deixe-me dizer algo com toda a autoridade de alguém que viveu no inferno e voltou. Nunca é tarde demais. Você nunca está quebrada demais.
Você nunca foi longe demais. Eu cavei túmulos por 30 anos bêbado, destruí 2 casamentos, abandonei 3 filhos, desperdicei décadas da minha vida. Mas um menino de 15 anos, através de sua morte santa, me mostrou o caminho de volta. Se Deus pode usar um coveiro alcoólatra como eu para ser testemunha de um santo, pode usar qualquer um. Se Deus pode perdoar meus 30 anos de pecado, pode perdoar qualquer coisa. Se Deus pode me dar uma segunda chance aos 38 anos, pode dar uma a você. Não importa a sua idade. O corpo incorrupto de Carlo Acutis não é só um fenômeno médico, é uma mensagem. É Deus nos dizendo: a morte não tem a última palavra. A redenção é real. Os milagres existem. E eu estou aqui esperando que você volte para casa. Minha querida, meu querido, se você chegou até aqui neste testemunho, não é casualidade. Carlo previu. Ele me disse que pessoas específicas encontrariam esta história exatamente quando precisassem dela. Essa pessoa é você. Não sei qual é sua luta, não sei qual é sua dor, não sei que túmulo você tem cavado na sua própria vida. Mas sei isso. O mesmo Deus que preservou o corpo de Carlo pode preservar sua alma. O mesmo Deus que me libertou do álcool pode te libertar do seu vício. O mesmo Deus que restaurou minha família pode restaurar a sua. Se esta história tocou seu coração, deixe um comentário dizendo: São Carlo Acutis, rogue por mim. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde demais. Inscreva-se no canal para mais testemunhos de fé e milagres reais. Antes de terminar, quero fazer algo. Quero rezar por você como o Padre Giuseppe rezou por mim naquele dia na igreja. Pai Celestial, pela intercessão de São Carlo Acutis, peço por cada pessoa assistindo este testemunho. Você sabe o nome dela, conhece sua dor, vê sua luta. Toque o coração dela agora mesmo. Mostre que ela não está sozinha. Mostre que nunca é tarde demais. Mostre que você é real, que os milagres existem e que há esperança. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir a história do coveiro que cavou o túmulo de um santo. Meu nome é Giuseppe Ferretti. Tenho 76 anos e São Carlo Acutis salvou minha vida. Que Deus te abençoe e que Carlo interceda por você como intercedeu por mim. São Carlo Acutis, rogue por nós.